Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre a competência número 1 da avaliação de redação do Enem. Então, bora lá! Bom, basicamente, a competência 1, ela vai analisar o domínio da norma culta da língua portuguesa por parte do candidato na redação. Então, a gente pode entender a competência 1 como a análise da estrutura sintática, que a gente vai ver daqui a pouquinho de maneira bem detalhada o que significa isso, e possíveis desvios que apareçam no texto. Então, a gente tem relação sintática e desvios na competência 1. Lembrando que cada competência vale 200 pontos, então a competência 1 não é diferente, 200 pontos também, né? O que é cada um destes elementos? Vamos primeiro para a estrutura sintática. O que eles vão olhar no teu texto? Sintaticamente falando, os corretores vão ver a questão dos teus períodos. Lembra o que é período? Da palavra ao ponto final. De cada palavra a cada ponto final, a gente chama de período. O que eles vão olhar no teu período especificamente? Primeiro, você está fazendo os parágrafos em um período só? Isso já é motivo para perder muita nota na redação, tá? Então, quando você for pensar em parágrafos, nunca faça um parágrafo com um período. Então, faça o parágrafo com 2, 3, 4 períodos. O ideal é que seja em 3 ou mais, mas nunca um parágrafo com um período só, porque pode perder nota. Além dos parágrafos, a relação parágrafo e período, o Enem também vai observar se você tem problema de truncamento ou de justaposição. O que é truncamento ou justaposição? Truncamento é quando você interrompe um período ali, quando na verdade ele precisava ter uma continuidade. Ele precisava de uma continuação. Isso é truncamento. E a gente chama de justaposição quando vai juntando oração, e ideia e pensamento e fica um período gigantesco, né? Então, nesses dois casos, nem interromper no meio e nem fazer um período muito longo vai ser interessante pensando na competência 1, tá? Dica master, faça mais de um período por parágrafo. 3 por parágrafo é o mais legal. Além disso, sintaticamente, eles vão olhar ali, ó, excesso de períodos, os períodos estão bem organizados? Não. Duplicação, acabou na hora de passar limpo, copiou 2 períodos iguais, ausência de certas palavras que são importantes para um período, né, que quando foi passar limpo ali, normalmente esses problemas aqui, de excesso, duplicação ou ausência de palavras, eles acontecem na hora de passar limpo. Então, não esquecer, quando for passar limpo a tua redação, bastante atenção, tá? Para acabar não errando e perder nota como um problema sintático. Essa é a primeira parte. Agora a segunda parte em relação aos desvios. O que são desvios para o Enem? Bom, primeiro, a gente tem desvios de escrita. Então, são problemas com acentuação, né? Então, ou acentua demais ou acentua de menos, ou coloca acento errado, era tio, coloca um circunflexo, por exemplo. Ortografia, a escrita das palavras, né? Escrever de maneira inadequada faz com que seja considerado desvio. Uso de hífen, quando o hífen falta, né? Então, precisava de um hífen na palavra e não tem, você perde nota por isso. Separação silábica, ou então eles podem chamar de translineação. Então, é quando, por exemplo, aqui, ó, o meu justaposição não cabe tudo na mesma linha, você precisa fazer uma separação silábica. E separar de maneira errada, isso é considerado desvio. Então, por exemplo, carro. Coloca CA em uma linha e na outra RRO. Lembra que não pode. Se você tem letra igual, é uma letra para cada linha. É carro, né? Então, problema de separação silábica é considerado desvio também. O uso de maiúsculas e minúsculas de maneira inadequada também pode perder nota. Então, por exemplo, vai escrever que a sociedade brasileira é vulnerável a tal questão. Daí no brasileiro vai lá e coloca um B maiúsculo. Não tem motivo para ter esse B maiúsculo. É considerado desvio. Então, desvio de escrita, tudo isso. Além disso, tem os desvios gramaticais.
Então, o que são os desvios gramaticais? Regência, por exemplo, quem vai, vai a algum lugar. Quem compra, compra algo. Quem fala, fala algo a alguém. Então, a regência, seja verbal ou seja nominal, você precisa estar atento em relação a isso. Concordância. Casos de concordância equivocada são considerados desvios, né? Então, por exemplo, a população brasileira tem sem acento, mas as pessoas têm com acento, porque eu tenho o plural, né? Então, toda a parte da concordância, pontuação, uso de crase de maneira inadequada, paralelismo, por exemplo, as pessoas estão sujeitas a preconceito e a negligência. Então, sujeito a, né? Não poderia falar, isso tá o paralelismo certo. Sujeitos a preconceito e no violências. Não faz sentido, né? Se é suscetível a, e assim por diante. Então, você tem que ver que os complementos ou os objetos, eles precisam ser coerentes em relação ao verbo que eles estão ligados. Emprego de pronomes, usar pronome que é inadequado, ou então um pronome que gera uma vagueza, usa um pronome oblíquo e era um pronome reto, tudo isso é considerado desvio gramatical. Escolha de registro. Bom, pensando no texto do Enem, o registro ele precisa ser formal, né? Então, você precisa escrever de acordo com a norma culta, considerando o contexto da prova. E como é que eu faço essa formalidade? Seguindo sintaticamente o que precisa ser seguido e usando um vocabulário coerente, eles chamam de léxico, né? Usando um léxico coerente com aquilo que a prova pede. Tá? Então, escolha de registro. E aqui, falando de léxico, escolha vocabular. Sabe quando a gente quer usar uma palavra que acha que é bonita, mas não tem exatamente certeza do significado dela? É melhor não arriscar. Porque quando você coloca uma palavra que o significado dela não condiz com o que você quer dizer, ou não condiz com a tua frase, isso é considerado escolha vocabular imprecisa. E aí você pode perder nota por isso. Fechou? Então, basicamente, sintaxe e desvios. Desvio de escrita, de gramática, de registro e assim por diante. Aí aqui eu coloquei para vocês a estrutura que os avaliadores recebem para dar nota num texto, pensando na competência 1. Então é assim, você não pode colocar qualquer nota de 0 a 200 que vier na sua cabeça. Acho que esse texto é 176. Não pode, não pode. Existem níveis, e são 5 níveis que... 6, né, contando com 0. São 6 níveis que a gente pode pontuar uma redação. Então, cada nível é 40 pontos. 0 é 0, né? Daí, nível 1, 40, nível 2, 80, nível 3, 120, nível 4, 160 e nível 5, 200 pontos. E aí eu queria colocar e observar com vocês exatamente o que cada nível espera, né? Ou cada nível, ele é condizente com que tipo de escrita? Ó, quem zera na competência 1 tem uma estrutura sintática considerada inexistente. E pela estrutura sintática ser considerada inexistente, eles nem pensam na quantidade de desvios. Esse nível 0, pessoal, ele é muito semelhante a uma alfabetização muito rudimentar. Então, são aqueles casos em que você só tem um aglomerado de palavras, mas eles não têm uma organização no sentido de sujeito, verbo e complemento, né? Não tem essa ideia de organização das frases, não tem. É um aglomerado ali de palavras, né? Que tem relação com um tema, pode ser, mas que você não consegue ver uma organização sintática, não consegue ver oração, período, não dá, tá? Então, nível 0. 40 pontos também é bastante rudimentar. Então, ó, estrutura sintática deficitária, ou seja, eu tenho muita dificuldade de entender os períodos do texto, né, as orações do texto. E além disso, ó, tem muitos desvios, com muitos desvios. Então, tá fragilizado tanto a estrutura sintática quanto os meus desvios. As duas partes estão super fragilizadas. A 80 pontos, o nível 2, estrutura sintática também é deficitária, ou então
você tem muitos desvios. Daí vocês vão me perguntar, tá, mas muitos desvios é quanto, prof? Veja, no Enem a gente não conta quantos desvios são muitos ou quantos desvios são alguns. Você tem que ver a totalidade do texto. Dentro daquilo que foi escrito, né, das linhas que o candidato fez, quanto é muito, é pouco, é muito recorrente, não. Veja aqui, se você errar várias vezes a mesma coisa, por exemplo, escreveu o original com J. Original com J. Eu escrevi 15 vezes o mesmo erro, original com J. Vai ser considerado um desvio só isso. Porque é o mesmo, então é um desvio só, né? E se eu ficar mesclando, uma hora é original com J, outra hora é original com Y, outra hora é original com U, e se eu ficar mudando, também eles vão considerar um desvio só, porque é a mesma palavra, né? Isso demonstra que o candidato não domina aquele termo, é considerado um desvio. Então, quando a gente fala muitos desvios, é porque tem erro de concordância, de pontuação, de ortografia, de separação silábica, tem desvios das diversas naturezas, não é um tipo só várias vezes, tá? Nível 3, 120 pontos, ele fala que a estrutura sintática ela é regular. Ou seja, você não tem uma complexidade, talvez sejam casos em que o parágrafo é feito com um período só, pode ser, tá? E alguns desvios. Então, é regular, né? Você tem parágrafo com um período, o período às vezes acaba sendo muito grande, e tem ali uma quantidade regular de desvios. Para ficar em 160 pontos, estrutura sintática ela tem que ser boa, ou seja, aqui eu já tenho casos em que o candidato consegue fazer um parágrafo com mais do que um período, né? O período ele é bem organizado, eu consigo ver sujeito, consigo ver verbo, consigo ver complemento, tem orações que se ligam no mesmo período e tem poucos desvios, poucos. Para a gente chegar no 5, que é a nossa nota máxima, 200 pontos de competência 1, a estrutura sintática ela tem que ser excelente. E o que é excelente? Além de fazer o certo, colocar orações complexas, colocar construções complexas. E aqui embaixo do vídeo, eu coloquei para vocês ali 2 exemplos do que seriam orações complexas. Então, fazer uso de oração subordinada, dentro de um período ter uma oração subordinada, colocar a relação de orações intercaladas, talvez até fazer uma oração invertida também pode ser considerada uma construção complexa. Para tirar 200 na competência 5, não basta organizar sintaticamente de maneira excelente. Precisa fazer esses usos de maneira mais complexa. Mas isso em todo texto tem que ter a oração subordinada dentro de cada período? Não. Mas em alguns momentos é interessante que você faça essa construção que é considerada construção complexa. Sintaticamente, eles admitem até um erro, um probleminha sintático. E de desvio, eles aceitam 2 desvios. 2 desvios, tá? Então, lembra lá do original com U? O original com U? Se eu escrever 10 vezes o original com U no meu texto, isso vai considerar um desvio só. Se esse for o único erro, então quer dizer que eu tenho um desvio. E se a minha estrutura sintática for excelente, perfeita e ainda tiver construção complexa ao longo da minha redação, eu tiro 200 na 1. Faz sentido isso? Então, 0, 40, 80, 120, 160 ou 200 pontos. Resumindo, a competência 1 vai olhar na forma como você escreve teu texto. Você usa uma norma culta, você usa formações mais complexas, você organiza teus períodos de uma maneira adequada, você faz mais de um período por parágrafo, as escolhas das palavras que você faz na tua redação, elas são coerentes com o que você quer dizer. Tudo isso ajuda a você tirar uma boa nota na competência 1. Ficou alguma dúvida? Escreve, manda nos teus comentários, não esquece de curtir também, se inscrever, compartilhar esse vídeo, qualquer coisa, me escreve que eu respondo vocês, Um grande beijo e tchauzinho!